Olá gente, meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou do Colunas Tortas. Hoje eu vou falar sobre um livro do Georges Balandier chamado O Ser Social em Tempos de Incerteza. É um livro muito legal. Eu vou falar exatamente sobre um capítulo dele hoje, chamado Ciências do Social e Crítica Social. Vou deixar o link na descrição, se você quiser comprar o livro, e vou deixar o link de alguns livros de pessoas que eu vou falar ao longo aqui desse vídeo também. O que há de interessante nesse texto? É um capítulo curtinho do livro do Balandier. É interessante porque ele mostra uma certa evolução que teve dentro do método da pesquisa sociológica, do seu nascimento até o seu desenvolvimento. E ele vai mostrando como essa pesquisa sociológica, o nascimento da sociologia, vem com um embate que começa com Durkheim e Gabriel Tarde. Esse embate inicial é um embate entre uma sociologia de fatos sociais, portanto uma sociologia que não depende de um sujeito constituinte, com uma sociologia que tem ainda dentro dela um certo psicologismo. Uma sociologia, portanto, que, de certa forma, mata uma certa liberdade do sujeito, e uma sociologia que depende muito das liberdades individuais e da análise micro. Uma sociologia do macro e uma sociologia do micro. Isso foi se estendendo de tal maneira que, com o desenvolvimento da sociologia, também com o passar dos anos, durante o século XX, a gente culminou em um certo individualismo metodológico. Portanto, a vitória inicial do Durkheim, a vitória de uma morte de um sujeito constituinte, para a sociologia dar privilégio para um tipo de análise social que tinha muito mais a ver com os fatos sociais, referidos como coisas, passou a ser algo mais relacionado àquilo que o indivíduo faz, aquilo que o indivíduo pode fazer e como que o indivíduo, na sua liberdade de se relaciona com os outros. O individualismo metodológico, dentro da sociologia, ele nasceu e se desenvolveu como uma forma de manter a visão do sujeito liberal, do sujeito que depois foi adotado por economistas, principalmente daqueles que lidam de uma economia de mercado, daqueles que são baluartes de certo tipo de liberalismo, de capitalismo de mercado, e que precisam utilizar esse modelo de sujeito para fazer suas teorias funcionarem, para fazer com que, de fato, a noção de livre mercado funcione. Então, de início, a gente tem uma sociologia que nasce com a vitória do Durkheim, uma vitória institucional do Durkheim, como fundador da sociologia, em uma sociologia sem um sujeito constituinte. O desenvolvimento ao longo do século XX dobra essa vitória para que o desenvolvimento da sociologia vá para um certo individualismo metodológico, uma consideração do indivíduo como núcleo da análise. Essa análise, então, ela é focada no indivíduo e nas ações sociais do próprio indivíduo. Depois da Segunda Guerra Mundial, até teve um reavivamento de um certo tipo de pensamento social, onde o sujeito ficava descentrado, né? Althusser é um exemplo disso, a gente tem alguns vídeos do Althusser também que explicam esse caso, e também um certo reavivamento de toda a teoria marxista, não só a que vem com Althusser. No entanto, um pouco depois desse momento de auge do Althusser, o individualismo metodológico, com base em Weber, tomou o seu espaço. O grande ponto aqui é entender também que, num dado momento, segundo Balandier, a crítica social ela passou a ter um aspecto um pouco mais agressivo, ela passou a ser um lugar onde pessoas ficam solitárias em suas críticas, na medida em que é difícil para a maioria dos críticos compreender as mudanças que aconteceram na sociologia e ter uma postura em relação a essas mudanças. Então o crítico acabava ficando num lugar solitário, num lugar em que ele parece ser a única pessoa que pode concordar com ele mesmo. O que não é o grande objetivo da crítica social, né? O objetivo da crítica social é dialogar com outras teorias, com outros críticos, com outros autores, muito para além do pensamento do próprio crítico. Mas esse ponto é interessante, disso o Balandier não fala no livro dele, de análise que eu gostaria de propor. O advento da crítica traz para o crítico uma situação de solidão, talvez não seja a vitória de fato do individualismo metodológico, pelo menos no senso comum da sociologia, no senso comum da crítica social, não esbarramos no individualismo metodológico. Essa é uma questão que fica e talvez seja possível interpretar desse jeito, né? O individualismo metodológico como uma ideologia liberal, né, como uma forma da ideologia liberal,
Ela constrói ali, ela assujeita os indivíduos para se transformarem em sujeitos que estão presos em limites individuais, em limites de solidão de pensamento mesmo. De certa forma, a crítica assim, ela perde o seu valor, porque todos podem ser críticos e falar coisas diferentes. E aquilo que é dito por cada um passa a ter menos valor em relação ao todo. Não há um diálogo entre os críticos sendo assim. Muito obrigado. Nos próximos dias eu vou publicando mais vídeos a respeito desse livro e suscitando mais alguns debates que o próprio livro propõe. Até a próxima.